A paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus, aprove a Deus estarmos mais uma vez aqui para estudarmos a sua palavra. Mas antes disso, eu quero informar para os irmãos que estão adentrando esses primeiros momentos nesse canal, que nós somos um grupo de estudo, onde somos aproximadamente 50 irmãos, onde nós nos reunimos para estudar e meditar na palavra do Senhor. E assim como outros grupos que aí estão, também estamos no mesmo problema, né, de não podermos nos reunir presencialmente. Então, nós também criamos esse canal para poder, então, dar continuidade à meditação da palavra do Senhor e achamos interessante, né, mesmo que nós voltemos a nos reunir presencialmente, nós vamos permanecer com o canal, ou seja, todos os nossos encontros nós vamos gravar para que possamos aqui então postar no canal para que os irmãos possam ver e rever os estudos e aproveitar mais, né? Porque fica guardado, gravado, então eles podem ver a hora que assim desejarem. Então nós vamos continuar. Esse canal ele vai se chamar Monte Sião, ok? Meu nome é Altair, então seja bem-vindo ao canal. Nós estamos dando continuidade aos estudos, estamos na lição de número 3, onde nós estamos falando das duas casas de Israel. Agora esta parte da lição, se você não viu a lição de número 2, eu peço que, por gentileza, você adentre ao canal e vá para a lição de número 2 primeiro. Ela está dividida em 3 partes. Eu quero ver se eu divido essa aqui também, ou 2 ou 3 partes, eu não sei, vou ver se eu consigo diminuir para não ficar tão grande. E essa parte nós vamos falar da promessa / restauração, ou seja, nós vamos pegar uma parte do primeiro estudo, fazer uma recapitulação e dar andamento para então chegarmos à restauração desse reino, ok? Como falamos, essa profecia é uma tremenda revelação, a qual ela clareia a nossa mente, a qual ela é a chave para nós então olharmos para a Bíblia realmente com clareza e entendimento para aproveitarmos o máximo as profecias que ali são nos reveladas através desse entendimento das duas casas. Claro que tem outros estudos que nós vamos fazer que assim vão agregar um ao outro e você vai ver. Daí você vai se tornar uma concordância bíblica. Esse é o nosso objetivo, ok? Então, dando continuidade aos nossos estudos, eu gosto sempre de comentar aqui as capas, né? Ou seja, essa capa inicial. Aqui nós temos uma cruz onde ela está agregada com as pessoas, ou seja, uma multidão. E é justamente isso, né? Essa restauração do reino das 12 tribos ali no final, ela vai ser restaurada agora através de Cristo Jesus. Através de Cristo, o reino vai ser restabelecido, onde nós vamos então reinar com Cristo ali através de um reino, e esse reino chama Israel espiritual. A igreja está inserida, claro, são os santos, claro, mas esse reino tem um nome, ele chama Israel espiritual, ok? Não cabe bem ressaltar aqui logo no início do estudo, sempre falamos, nós não precisamos nos tornar judeus, ok? Para sermos participantes desta bênção. Então, se você adentrou agora aqui, neste momento, nesse estudo, e começou a pensar, não, então eu tenho que virar judeu, porque o reino chama Israel, não, ok? Preste atenção, acompanhe os ensinos de Deus do começo, que você vai então usufruir e fazer parte desta bênção, dessa grande revelação que o Espírito Santo assim nos concede. Aqui a corrente, né, com a palavra de Deus, é a libertação, conhecereis a verdade vos libertará, ali em João 8, né? Então eu gosto, mas vamos lá, vamos dar prosseguimento ao ensino, vamos organizar aqui algumas coisinhas rapidinho, ok? Vamos lá. Então eu quero recapitular aqui o estudo passado, né, onde, como eu falei, você tem que ir lá ver, voltar atrás e dar uma olhada nesse estudo, mas eu vou fazer aqui uma pequena recapitulação para fazer um link para a gente ligar a lição de número 2 a esta lição de número 3. Então vamos lá. Nós vimos então a divisão do reino que pelo pecado de Salomão Deus usou ali o seu contexto para realizar o seu propósito. Nós vamos ver que Deus então, Salomão peca
e ele então usa ali, ele se usufrui desse momento para poder então dar andamento no seu propósito. E nós vamos ver que tremendo que Deus faz, né, para poder restabelecer e dar continuidade ao seu propósito. Vamos lá, 1 de Reis 11, 10, 13. 1 de Reis 11, 10, 13. Vou mexer aqui um pouquinho. 1 de Reis 11, 10, 13. Deixa eu me organizar aqui. Vamos lá. Ele diz: e acerca desta matéria, ele tinha dado ordem que não andasse em seguimento de outros deuses. Porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Pelo que disse o Senhor a Salomão: visto que houve isto em ti, que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Então veja, devido ao pecado, ele não guardou os mandamentos nos estatutos, Deus estava então rasgando, tirando o reino da mão de Salomão e passando e dando a seu servo. Todavia, não nos teus dias não o farei por amor de Davi, teu pai, mas da mão de teu filho rasgarei. Então ele não tiraria da mão de Salomão, mas por quê? Por causa do amor que ele tinha para com Davi, ok? Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho por amor de meu servo Davi e por amor de Jerusalém, que tenho elegido. Então Deus iria deixar um remanescente para guardar esta lei. Então ele iria deixar esse remanescente para poder então permanecer ali, da onde sairia então Cristo, né, que seria a tribo de Judá. Então ele iria guardar a lei e a tribo de Judá, então onde viria o Salvador, viria o Messias. Então esse remanescente, nós vamos ver que ele sempre vai permanecer com ele, não destrói de todo, porque ele prometeu que jamais faltaria descendente no trono de Davi. Então ele está cumprindo por amor a Davi. Então vamos dar prosseguimento. 29:32. 29:32, no mesmo capítulo de número 11 de 1 Reis, ele diz: sucedeu, pois, naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho, e ele se tinha vestido de uma veste nova, e sós estavam os dois no campo. E Aías pegou na veste nova que sobre si tinha e rasgou em 12 pedaços. Eu quero que você preste atenção. Ele rasgou em 12 pedaços, ok? E disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, certo? Então eram 12, ele deu 10 para Jeroboão. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Então veja, ele rasgou as suas vestes em 12 pedaços e estava entregando 10 para Jeroboão. Porém ele terá uma tribo, por amor de Davi meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel. Então veja, eram 12, ele deu 10 para Jeroboão, e ele disse que daria uma tribo, manteria uma tribo por amor de Davi, que seria Judá, né? Mas cadê a outra tribo? Então, muitas das vezes, você quando não conhece, não percebe a revelação, né, da profecia de Deus do início, você começa a questionar. Algumas pessoas olham e falam: ué, tem momentos que são 11 tribos, tem momentos que são 12, tem momentos que são 13 tribos, tem momentos que são 11 e meia, não estou entendendo. Então, pessoas que não conseguem ver e ser participante dessa promessa, dessa bênção, dessa revelação, elas começam a perder ali o cerne da profecia. Mas nós vamos entender o que ele está falando aqui. Então, devido ao pecado, o reino passaria da mão de Salomão. Mas Deus resolveu não tirar da mão de Salomão por amor de Davi, mas ele ia dar ao servo de Salomão, que seria Jeroboão. Vamos lá. Vamos dar prosseguimento. A promessa se cumpre pela desobediência de Salomão, onde a revolta veio da parte do Senhor. Ou seja, a revolta veio da parte do Senhor por quê? Porque Deus usou, né? Não que ele
provocou esse pecado, não que ele provocou essa situação, mas ele, na sua presciência, sabendo o que iria acontecer, ele então usa isso para restabelecer o propósito dele. Então essa revolta veio da parte do Senhor com relação ao povo de não aceitar ali o reinado, ou seja, a autoridade do filho de Salomão na hora que ele fosse assumir o reino. Então Deus ele então age em todo esse mover dessa dureza que o povo estava tendo para com Roboão, filho de Salomão, porque Roboão, nós vamos verificar agora, que ele queria endurecer então em cima do povo, e o povo não aceita. Vamos ler lá. 1 de Reis 12, 14 a 19. 12, 14 a 19 ele diz: E lhe falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Ou seja, o rei, pois não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito pelo ministério de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Então o que estava acontecendo aqui? Roboão foi tomar conselhos com os anciões e eles pediram para aliviar a carga que Salomão estava cobrando, os impostos, a carga estava pesada sobre o povo, e os anciões falaram para Roboão aliviar as cargas, e ele disse que não, ele foi tomar conselhos com os mais jovens, ou seja, inexperientes, aqueles jovens que cresceram com ele, e ele então toma esses conselhos dos jovens e executa em cima do povo. Só que aí o que acontece? Ele aumenta o jugo do povo, ele então dobra a carga, né? Ou seja, igual ele fala, meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Então o povo não aceita, o povo se revolta e abandona, né, Jeroboão. Né? Vamos lá, eles abandonam Roboão, né, filho de Salomão. Mas vamos lá, vamos prosseguir. Deus mostra, ou seja, nos revela que toda a sua vontade vai ser cumprida com você sendo participante ou não. Por que eu coloquei isso aqui? Porque Deus aqui, Isaías 46, 9, 10, ele diz que toda a sua vontade vai ser cumprida, toda ela, né? Aí por que eu coloco com você ou sem você, comigo ou sem mim, ela vai se cumprir? Porque há um livre-arbítrio onde eu escolho estar dentro da promessa ou não. Deus não escolhe, nós não acreditamos na predestinação individual na Bíblia, a não ser Cristo. Não existe predestinação individual, a não ser para cargo ministerial. Por exemplo, Jeremias foi predestinado para ser profeta, então é um cargo, é um ofício, mas não para salvação individual, ok? Nós somos predestinados a ser salvos em Cristo Jesus, se assim nós então decidirmos por livre e espontânea escolha ser ou não participante desta aliança. Primeiro, antes de ler Isaías, vamos ler o próprio capítulo 12, os versos 22 e 25. O que ele diz? Por aí vem a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e toda a casa de Judá, e a Benjamim, e o resto do povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque eu é que fiz esta obra. E ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo a palavra do Senhor. O que estava acontecendo aqui? Quando Roboão endureceu ali sobre os filhos de Israel, eles abandonaram. Ele falou: que temos nós parte com Davi, que temos nós parte com Jessé? Aí eles abandonaram então Roboão, ficando somente Benjamim ali. Nós vimos isso na aula passada. Ficou somente a tribo de Benjamim com Judá. As 10 tribos saíram. Roboão foi avisado, né? Só estou resumindo, porque se você quiser mais detalhes, você volte na aula passada.
Roboão foi avisado que Salomão havia morrido e que ele voltasse. Ele voltou e tomou então, se proclamou rei sobre as 10 tribos, o povo aceitou as 10 tribos, então Jeroboão se tornou rei sobre as 10 tribos. Mas Roboão, filho de Salomão, achava que ele era filho de Salomão, ele era legítimo, o reino era dele, então ele quer ir atrás para buscar então de volta as 10 tribos. E nós vemos que Benjamim ficou para trás. Benjamim tomou partido, ou seja, ficou com Judá. Aí é onde está a outra tribo que faltava. Lembra? Rasgou em 12 pedaços, deu 10 pedaços para Jeroboão e um pedaço para o filho. Uma tribo não faltaria, mas aí ficou faltando uma tribo. Agora nós achamos a tribo. Essa tribo é a tribo de Benjamim, que decidiu ficar e tomar partido com Judá, aceitando então a submissão ao reinado de Roboão, filho de Salomão. Então veja que aí Deus então revela ao profeta para eles não saírem, não irem guerrear, porque ele, aproveitando deste pecado, de tudo isso, ele fez essa divisão. Nós vamos entender por que ele fez essa divisão ao desenrolar de toda a lição, ok? Nós vamos prosseguir. Então nós vemos que isso foi pela vontade de Deus. E Isaías 46, 9 e 10, eu gosto muito, é tremendo esse capítulo. Vamos lá. Isaías 46, 9 e 10. Isaías 46, 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim, Deus do princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Você viu que ali Roboão queria partir para resgatar a tribo ali, as 10 tribos, ele disse, não, não vai, cada um para sua tenda, eu fiz isso. Porque Deus, ele anuncia, Deus do início, ele anuncia o final. Nós vemos que as coisas antigas são sombra das coisas futuras, ok? Por exemplo, nós vemos aqui na criação, Deus já na criação ele anuncia as coisas que haveriam de vir ao cumprimento de todos os milênios. Nós vamos ter um estudo só disso, nós vamos estudar essa parte, né, onde Deus se revela na criação tremendamente, e isso traz ao longo de toda a história, né, Deus mostrando o seu agir, né, como sombra para algo muito maior, onde nós vamos agregando porções da revelação, as profecias vão sendo entregues e nós temos que juntar as peças para algo muito maior. Lembra que nós falamos no início que a Bíblia, ela vai e volta como uma elipse, ela vai e volta, Deus vai e volta sempre na história. A profecia vem, se cumpre, mas sempre deixa algo faltando para acontecer mais no final, e nós vamos agregando as histórias, agregando os momentos, vamos somando, pegando de um profeta, de outro profeta, usando toda a Bíblia para completar a profecia ao seu final. Então, se você não entender a Bíblia dessa forma, onde Deus conta uma história, ele vai lá no futuro, ele vem no passado, ele vem no presente, mas ele volta, quando ele volta, ele agrega mais uma porção para você ir somando, para você ir agregando, para que essa profecia vai se esclarecendo e clareando em sua mente para a completude somente no final. É como se a profecia se cumpriu, está se cumprindo e irá se cumprir. Então, Deus, ele vai fazer toda a sua vontade comigo, sem mim, com você ou sem você. Se está dentro ou está fora, ela vai se cumprir. Então, seja participante desta promessa. Decida ser participante. Assim, nós vemos que o reino foi rasgado, foi dividido. Deus usou o pecado e, pela vontade dele, essa permissão dessa divisão continuou. Onde Jeroboão, né, filho de Nebate, ele efraimita, o que acontece? Lembra do estudo passado? Lembra da troca de mão? Lembra das bênçãos?
ali, Jacó impondo as bênçãos sobre os filhos de José. Pois é, Deus está dando uma dica, que ele cria um efraimita comandando as 10 tribos, ou seja, Israel. Então houve essa divisão, onde nós vemos agora 10 tribos, Israel, reino do norte, e vemos 2 tribos, Judá e Benjamim, reino do sul, capital Jerusalém. E nós vemos que quando também, uma coisa interessante que expliquei na outra aula, mas algumas coisas a gente tem que falar para fazer esse link. Benjamim, ele quando aceita permanecer com Judá, eles se tornam judeus também. Então são os únicos que são realmente chamados judeus. É o da tribo de Judá. Alguns levitas que voltaram ali para agregar, então, para continuar o sacerdócio, né? Algumas ficaram para trás, mas a tribo de Benjamim também se torna judeu. O resto que vai ser disperso no futuro, eles se chamam israelitas. Né? Lembra que os samaritanos, israelitas, capital Samaria, os samaritanos não compactuavam, não se davam bem com os judeus? Por quê? Porque eles se misturaram, se tornaram mistura de povos, e os judeus, Judá, Benjamim, não aceitavam mais aquela junção. Nós vamos caminhando, que isso aí vai ficar muito mais claro em nossa mente no decorrer do estudo. Mas vamos lá. Então Deus, ele mostra Deus do início ao fim, sempre agregando a profecia. Isso foi falado na aula passada. Se você tem alguma dúvida, volte para lá, ok? A promessa da restauração para Israel e Judá, ou seja, Israel espiritual barra igreja. Por que eu coloquei barra igreja? Nós aprendemos sempre, antes da gente receber essa revelação das 2 casas, nós aprendemos sempre igreja, igreja, igreja. E quando você fala de igreja, você sempre está trazendo uma divisão. Muitas das vezes, quando você fala igreja, as bênçãos boas e melhores que tem no Antigo Testamento são para a igreja. Mas as coisas ruins são para Israel. Né? E no Novo Testamento é só a igreja, até porque o Israel verdadeiro, aquele Israel que não aceitaram a Cristo, eles nem têm o Novo Testamento, eles nem aceitam Cristo, muito menos o Novo Testamento. Né? Então, sempre a igreja está querendo ser superior, então há sempre uma divisão, uma contenda. E nós vamos ver que Deus quer trazer a união. Deus quer unir esses 2 povos, quer trazer a paz. E quando eu falo igreja barra Israel, é só para você ficar ligado, que nós vamos tratar sobre isso mais à frente, mas para você ficar ligado que quando nós falamos Israel espiritual, não na carne, ok? Não na carne. De novo, não quero que coloque palavras na minha boca, eu não preciso me tornar judeu, ok? Eu creio em Cristo somente através dele, inclusive eles mesmos, os judeus, agora só entrarão na promessa também através de Cristo Jesus, ok? Mas eu tenho que entender que quando eu falo igreja, eu tenho que entender que é o Israel, esse reino milenar a qual Cristo vai reinar e nós reinaremos com ele como sacerdote, nós seremos um Israel, mas só que um Israel espiritual. Vamos caminhar. Para aqueles que não têm familiaridade com as 2 casas, fica um pouco assim confuso para entender nesse primeiro momento, mas quem já ouviu falar e quem conhece está entendendo tudo que eu estou falando. Mas você tenha paciência que você vai conseguir nos acompanhar, ok? Tenha paciência. Continue estudando, continue acompanhando que você vai chegar lá. Vamos ler Oséias 1, 10, 11. Oséias 1, 10, 11, ele diz: Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não podem medir e nem contar, né? Contasse. E acontecerá que no lugar onde se lhe dizia, vós não sois meu povo, se lhe dirás, vós sois o filho do Deus vivo, lembra? O filho de Oséia, o Loami, vós não sois meu povo. Mas o que vai acontecer? Eles vão dizer, aqueles que diziam que não eram povo, eles vão dizer que agora são filhos de Deus vivo. É isso que vai acontecer no futuro. Vamos chegar no final do estudo. Né? No futuro eles vão ser chamados de filho do Deus vivo. Você vai ver por que eles vão ser chamados de filho do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão. Então veja, há uma divisão, lembra? Israel, 10 tribos, judeus e Benjamim, 2 tribos. Vai chegar um dia, no final, essa promessa é para eles.
para nós que estaremos junto dentro dessa promessa. Ali refletindo então a questão de Efraim, o gentio, entrando na promessa, mostrando que nós, gentio, também adentraremos essa promessa por adoção. Lembra que Efraim Manassés foi adotado por Jacó, adotado pelo povo de Deus para entrar na aliança, entrar na promessa, entrar ali no clã, na família, para poder ter direito à herança, como os dois primeiros filhos, lembra? Como Rúben e como Simeão. Então eles tinham o direito à mesma herança, assim nós também. Por adoção temos também o direito à mesma herança. Então no final vai se unir essas 12 tribos, mas agora espiritual. Eles juntos vão congregar, vão se unir, vão estar juntos em um mesmo parecer, unidos, e constituirão sobre si uma única cabeça. Quem é a única cabeça? Quem é esta única cabeça? Cristo. Então, através de Cristo vão se constituir, né, juntos um corpo onde Cristo é a cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. De Jezreel, o dia que Deus semeia, porque naquele grande dia vai haver uma separação, uma colheita ali. Apocalipse 14 nos mostra uma colheita, né, onde vai haver uma separação, onde vai haver ali onde vai separar o trigo, vai colocar no lagar de Deus, e onde vai separar as uvas, onde vai ser pisado no lagar da ira de Deus. Então veja, grande dia, naquele grande dia que Deus semeia, vão subir da terra, quem? Juntos, Judá e Israel, vão se congregar, vão se unir e vão constituir uma cabeça, Cristo, e subirão. Nós seremos glorificados naquele dia, unidos espiritualmente naquele dia, porque aquele grande dia será o dia que Deus semeia. E naquele grande dia, aquele povo que não era povo, né, agora vai dizer: vós sois filhos do Deus vivo. Então veja que tremenda profecia que nos mostra aqui em Oséias. Mas Deus semeia, né, claro, de Jezreel que nós falamos, Jeremias 31, 7 e 10. Jeremias 31, 7 e 10. Veja o que diz. Porque assim diz o Senhor, cantai sobre Jacó com alegria, e exultai por causa do chefe das nações. Proclamai, cantai louvores e dizei, salva, Senhor, o teu povo, o resto de Israel. Nós vimos que Israel foi pulverizado nas nações, né? Mas Deus sempre dá um escape para trazer de volta. Deus dá um meio, um caminho para que voltem, né? Para as pessoas terem. Ele diz que Deus não dá chance, mas Deus é misericordioso. Ele sempre abre um leque para você voltar para a promessa. Muitos não voltam, mas ele sempre dá essa oportunidade, mostrando o caminho de volta. E é o que ele sempre faz. Eis que os trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra. Veja, extremidades da terra. E com eles os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas e as de parto juntamente, em grande congregação voltarão para aqui. Ou seja, os doentes, os cegos, aqueles que saíram dispersos, que se tornaram gentios, porque o Israel, quando ele foi espalhado, principalmente depois do cativeiro assírio ali, eles se espalharam e se tornaram gentios, porque eles não mais compactuaram, não mais seguiram e acompanharam a lei, ali a lei de Moisés, aquela lei cerimonial, não mais. Então eles se perderam, se tornaram gentios também. E, né, então eles também vão voltar. Também são considerados como aleijados e cegos, e não só aqui fisicamente, está falando dessa parte espiritual, porque nós estamos formando uma nação espiritual. Eles virão com choro, né, e com súplica os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de água. Está vendo que Deus está guiando de volta? Por caminho direito, em que não tropeçarão. Por quê? Porque já está no final. O reino estabelecido no final, ele não mais terá fim. É definitivo, não tem outro reino depois desse reino. Pô, então não tem como mais tropeçar. Porque eu sou um pai para Israel. E Efraim é meu primogênito. Então aqui, lembra que na aula passada eu falei a questão ali de Deus chamar então Efraim como primogênito. Lembra que Rúben perdeu o direito da primogenitura porque deitou com a concubina do pai, né? E Simeão tomou partido com aquela matança aí, o povo de Siquém ali, naquela questão da circuncisão, da recuperação do povo. Ele entrou lá
matou todos os homens, também perdeu o direito. Levi se tornou uma tribo sacerdotal, Judá para guardar a lei, e Efraim se tornou o primogênito da multiplicação, dando seguimento àquela promessa da multiplicação feita a Abraão e a Isaac. E Jacó acabou na troca de mãos, passando para Efraim. Aqui Deus confirma que ele é o primogênito, né? E ele fala: ouvi a palavra do Senhor, nações, e anunciai nas ilhas de longe, e dizei: aquele que espalhou Israel o congregará, e o guardará como pastor ao seu rebanho. Então veja, ele espalhou, mas ele vai fazer voltar. Claro que sempre aqueles que desejam, ok? O remanescente. Deus é justiça, ok? Deus é amor, mas é justiça. Quando ele fala que ele espalhou, mas vai trazer, vai tornar a congregar, é aqueles que desejam, aqueles que se dispõem a obedecer, ok? Nunca por força. Deus não arromba portas, ok? Porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou das mãos do que era mais forte do que ele. Então veja, isso é tremendo. Só até aqui, se você tiver alguma dúvida, você vai para o estudo passado, eu só estou dando uma recapitulada aqui, não era nem para me ler todos os textos aqui, mas eu nem vou ler o restante de Jeremias, depois você lê, que você vai ver, é tremendo. Vamos ler só o 31 e 33 aqui, que esse aqui é muito importante. 31 e 33 ele é importante. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei um concerto novo, ou seja, uma nova aliança, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Veja, está falando de uma nova aliança. Aqui quando nós não entendemos as duas casas, nós olhamos que aqui é uma promessa para a igreja. Sim e não. Ele está prometendo unir de novo as duas casas, Judá e Israel, onde nós entramos dentro da promessa. Nós estamos dentro de Israel pela promessa de adoção. Lembra das sombras? Então, quando eu entendo isso, está tranquilo. Agora, quando eu não entendo, é forçar a barra. Porque ele está falando aqui de uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Cadê os gentios aqui? Mas quando entendemos que a divisão do reino pulverizou Israel nas nações, Israel se tornou gentios junto conosco, vai voltar todo mundo junto agora, né? Através de Cristo, vai voltar a se unir com Judá, naquele grande dia, ok? Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os ter havido desposado, diz o Senhor. Apesar de Deus ter casado com Israel, eles invalidaram o concerto. O que eles fizeram? Se prostituíram, adoraram bezerro e foram progredindo, andando e adorando todo tipo de Deus, principalmente conforme Jeroboão, filho de Nebate, o tempo todo, né? Permaneceram no pecado de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar, ou seja, construiu os bezerros de ouro ali em Dan, em Betel e muito mais coisas. E nós vemos que Deus, mesmo por ter casado com eles, eles invalidaram, ou seja, essa aliança que era em tábuas de pedra, ela vai passar a ser escrita no coração. Veja, vamos terminar de ler. Mas o que eu quero dizer, aproveitando essa palavra aqui, ó, a lição de número 4, nós vamos falar do casamento espiritual de Deus com Israel. Nós vamos ver que Israel recebeu carta de divórcio, ok? Deus casou e eles receberam carta de divórcio. Nós vamos falar desse casamento espiritual na próxima aula e eu peço aos irmãos que participem, que vai ser tremendo, porque essa aula é muito, muito boa e muito importante, ok? E vocês vão ver que Deus deu carta de divórcio. Aí vocês falam, mas Deus odeia o divórcio. Como que ele deu carta de divórcio? Calma que vocês vão ver, vocês vão ser participantes nessa aula, vocês vão ver que maravilha. Guarde e fique para ela. Mas vamos ler o 33. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel. Veja, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Veja, ele agora está colocando dentro, interior, e vai escrever no coração. A dureza do povo era tão grande que Deus colocou a lei em tábuas de pedra. Ou seja, a lei foi entregue em tábuas de pedra ali, mostrando a dureza do povo. Agora não é mais em tábuas de pedra. Agora a lei está dentro de nós.
está no nosso coração, onde nós então, escrevendo esta lei, permanecemos unidos em Cristo, fazendo e sendo participantes deste povo de Deus, desse reino chamado Israel, que no final nós estaremos com Cristo reinando. Calma, vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Os textos são tremendos, mas quem quiser acompanha, por favor, ali os outros estudos. Eu fico não querendo ler, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler, nem que eu faça uma divisão maior desse estudo, mas é importante para você linkar aqui essa parte, essa segunda parte que é da restauração, para linkar. E ficando num só estudo, um pedaço, esse link ajuda, né? Então, eu vou ler Zacarias, eu vou ler alguns textos aqui, qualquer coisa eu faço uma divisão maior deste estudo, ok? Isso é importante para que fique bem frisada essa questão das duas casas, para que não haja dúvida alguma. Então vamos lá. Zacarias 10, 8, 9. Zacarias 10, 8, 9. 10, 8, 9 ele diz: Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido, e multiplicar-se-ão como se tinha multiplicado. E eu os semearei entre os povos, e lembrar-se-ão de mim em lugares remotos, e viverão com os seus filhos e voltarão. Então veja, Deus ele vai ajuntar o povo, porque tem remido. Tem remido aqui é justamente a remissão dos pecados que haverá naquele grande dia, onde o Cristo, como nosso sumo sacerdote, vai sair dos santos e vai expiar definitivamente os nossos pecados. E o Israel que se espalhou, ele vai ser multiplicado como a areia, lembra das promessas? Como a areia do mar, ele vai ser multiplicado como peixes na terra. Lembra a questão que nós falamos de ser peixe na terra? E ele semeou entre os povos. Mas nós, agora, através de Cristo, eles que foram semeados, eles vão se lembrar nos lugares que estão espalhados por todo o mundo. E viverão, ou seja, vão nascer de novo em Cristo Jesus e voltarão naquele grande dia, unidos em uma só nação. Então vamos lá. Vamos prosseguir. Isaías 11, 10, 13. Isaías 11, 10, 13. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé. Quem é a raiz de Jessé? Davi, Jesus. Posta por pendão dos povos, ou seja, Jesus vai ser posta por pendão, por bandeira dos povos. E o lugar do seu repouso será glorioso. Porque há de acontecer naquele dia, qual dia? Aquele grande dia, o dia do Senhor, que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo, que restarem da Síria. Ele está colocando o mundo, exemplificando as nações que são contra ele, as nações que vão estar em uma outra configuração, mas esses povos vão estar com uma configuração diferente, mas como se fosse o povo inimigo de Deus, da mesma forma. E de Patros e da Etiópia, de Elão e de Sinar e de Amate, das ilhas do mar, ou seja, esses povos que são contra o povo de Deus, mas o restante deles, ou seja, vai acontecer então que ele vai estender a mão para adquirir outra vez o resíduo, os remanescentes que estarão inseridos, espalhados nessas nações, contra o povo de Deus, mas ele vai estar dentro dos remanescentes, vai ser os resíduos Deus vai resgatar. E vai fazer o quê? Levará um pendão, uma bandeira entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá. Veja, os desterrados de Israel, os espalhados, os pulverizados, os que foram divorciados de Israel, e os dispersos de Judá, porque Judá também teve um probleminha, mas sempre permaneceu remanescente, pois Jesus viria daqui. A promessa de Deus não falha, ok? E aí congregará desde os 4 confins da terra, ou seja, eles vão se juntar dos 4 cantos da terra, ou seja, de todas as partes.
vai se juntar de novo em 12 tribos para se cumprir a promessa de Deus, onde Israel, né, é o que diz lá em Daniel capítulo 7, né, onde essas 12 tribos unidas, essa nação vai reinar sobre todas as nações que estão debaixo do céu, para mostrar a questão de que existe um reino milenar aqui nessa terra, ok? Existe aqui. Muitos não acreditam, mas existe aqui. Nós vamos andando lá para frente, vocês vão compreender toda essa profecia, principalmente quando falarmos da questão do reino milenar. Nós vamos mostrar que existe sim nações que sobrarão para que se cumpra a promessa aonde um santos ou igreja, o Israel de Deus vai reinar sobre nações. A igreja, os santos ou Israel de Deus não vai reinar sobre ele mesmo. Então tem que reinar, para que se cumpra a profecia, vai reinar sobre as nações que vão sobrar debaixo deste sol, ok? Vamos lá. E desterrar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desraigados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá Efraim, porque eles vão se unir, vão se tornar um povo, uma só cabeça. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente, juntos despojarão os filhos do oriente em Edom e Moabe, e lançarão as mãos, e os filhos de Amon lhes obedecerão. Por quê? Porque será sobre um reino milenar. Deus está dando uma dica aqui, mostrando que no final nós vamos reinar sobre essas nações. Mas vamos lá, no estudo passado você pega melhor isso aí. Vamos partir logo para Ezequiel, né? Nós temos Ezequiel 36, Ezequiel 37. Vamos lá. Ezequiel 36, Ezequiel 37. Vamos ver Ezequiel 36. Ezequiel 36, 16 a 28. Veja só. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando a casa de Israel, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com seus caminhos e com as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua separação. Tal era o caminho perante o seu rosto. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos com que contaminaram. Aí ele vem: os espalharei entre as nações, e foram espalhados pelas terras, conforme os seus caminhos, e conforme os seus feitos eu julguei. Deus é justiça. Chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois se dizia deles: estes são o meu povo, são o povo do Senhor e saíram da sua terra. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Então veja, Israel foi pulverizado entre as nações e eles continuaram adorando outros ídolos, todos os deuses de todos os povos que eles se misturaram, até os dias de hoje, adorando aos exércitos do céu, adorando a pau, pedra, gesso, adorando todo tipo de entidade misturada. Às vezes até adoram esse Deus, o Deus, nosso Deus verdadeiro, mas sempre coaduna com um Deus estranho. Então veja que Deus está falando isso, que eles continuam fazendo isso. 22. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová, não é por vosso respeito que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações, para onde vós fostes. Então veja que eles continuaram, mas Deus fala, ele impõe o juízo, mas sempre ele é benigno, misericordioso, ele dá caminho de volta, sempre ele está falando em algo para mostrar que ele está de braços abertos para receber. Mas é igual eu falei, é com você ou sem você, se você voltar, ele te recebe. É igual o Tiago, aproximar de Deus, chegai-vos a Deus, ele chegará a vós. Se você realmente não chegar, apartar de Deus, ele vai apartar de vós. Não no sentido que ele vai virar as costas, mas no sentido que você automaticamente vai se afastando dele. Ou seja, Deus não muda.
Você é que muda. Nós é que mudamos. Vamos lá. Vamos prosseguir. Então, existem muitos outros versículos que nós vamos ver essa restauração que vai acontecer agora. Eu vou passar mais um slide, depois a gente vai fazer uma parada nessa primeira parte, vamos dividir o estudo, ok? Então, a promessa no Novo Testamento. Deus iria então restaurar as 10 tribos de Israel que foram espalhadas e tornariam um dia a ser povo de Deus novamente. Lembra que nós lemos Oséias 11? E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão, né? Congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e brotarão da terra. Veja que tremenda essa profecia, né? Se juntar juntos, vão se congregar, formar um através da cabeça que é Cristo e vão brotar da terra. Por que fala brotar da terra? Quando nós formos falar das festas de Deus, nós vamos ver Jesus é o trigo que teve que morrer para poder dar fruto. Então, quando nós morremos com Cristo, nós morremos para quê? Para brotar, para também dar fruto. Onde Cristo é o trigo, nós também somos trigo em Cristo Jesus, onde nós vamos ser colhidos, lembra? Mas para isso, através dessa cabeça que é Cristo, onde morremos com Ele e brotamos, nascemos de novo da terra, porque nós então ascenderemos dessa terra, né, como Cristo, ou seja, glorificados. Nós vamos brotar da terra no sentido de frutificar aqui, né, passando o conhecimento para frente, mas também no sentido de brotar, de sair da terra, ser glorificado da terra, porque morremos, mas também ressuscitamos em Cristo. Então essa promessa da restauração, nela vai prosseguir no Novo Testamento, nós vamos ver. Muitos dizem que não existe essa promessa das duas casas de restauração, não se fala das duas casas no Novo Testamento. Mas nós vamos mostrar aqui implicitamente e às vezes explicitamente fala assim, principalmente o apóstolo Paulo. Judeus e gentios se congregarão. O que é congregar? Juntar. Claro, congregar é compactuar, estar no mesmo parecer, no mesmo falar, no mesmo andar. E é interessante que a palavra no Antigo Testamento, kahalagoi, ela significa justamente, ela foi transliterada ali na época que fizeram a tradução da Septuaginta, ela foi transliterada e para o grego e aí transformou-se em eclésia. Então é a mesma coisa quando você fala eclésia, que é igreja no Novo Testamento, você está falando congregação. Então quando todas as vezes que no Antigo Testamento fala congregação, ele está falando eclésia, está falando igreja. Então as pessoas dizem que a igreja só foi mencionada no Novo Testamento, a igreja só foi instituída ali depois da descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, né, na descida do Espírito. Não. Quando fala de congregação ali no Antigo Testamento, já está falando de uns chamados para fora, porque a congregação também era essa reunião ali para deliberar assuntos, principalmente espirituais. Então, eclésias também são chamados para fora, para também deliberar ali assuntos espirituais. Então, se você vê a palavra kahalagoi, né, congregação lá no passado, é a igreja. E se nós então olharmos eclésia, que é a igreja, também é congregação. Então, você vê que devido já a essa tradução, isso já propiciou uma facilidade de separação, né, de realmente um querer ser melhor do que o outro. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque congregação é congregar, é você estar junto de um mesmo parecer, de um mesmo andar, de um mesmo falar, onde nós, em Cristo Jesus, temos uma mesma linguagem espiritual, ok? Constituirá um corpo, sobre si uma só cabeça, tribos que foram dispersas entre as nações, não de sangue, ok? Ou por literalidade, mas espiritual. Porque eu gosto de colocar isso aqui, porque muitas pessoas já verem o título, né, Duas Casas de Israel, já pensam, o povo está querendo ver se tornar judeu. Não. Você tem que entender que hoje as pessoas que põem kippah, toalhinha, aquelas coisas, aqueles são judaizantes, eles querem judaizar o culto e tudo. Não, nós não fazemos isso, nós entendemos as profecias do Antigo Testamento
onde são sombras para nós entendermos a nova aliança e prosseguirmos com as promessas na literalidade agora na nova aliança. Nós assim fazemos. Temos que conhecer? Sim, mas não nos tornamos judeu na carne. Veja só o que Paulo diz em Efésios 1, 22 e 23. Veja só. Efésios 1, 22 e 23. Efésios 1, 22 e 23 diz: E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Veja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, Cristo sujeitou todas as coisas. Né? Por quê? Porque ele constituiu a cabeça da igreja. Então, quando fala igreja aqui, ele está falando, constituiu a cabeça da congregação, constituiu a cabeça da eclésia, ou eclesia, como alguns chamam, e aí quando foi transliterado, quando foi traduzido aqui, né, poderia muito bem ter colocado aqui, cabeça da congregação. A mesma coisa. Haveria até menos confusão, menos divisão, né, vamos dizer assim. Mas vamos lá. 22, 23, justamente, né, na plenitude, Cristo é que o seu corpo é a plenitude daquele que cumpre tudo e em todos. Vamos prosseguir. Esse reino são os santos, que é o corpo de Cristo, que é formado por judeus e gentios que brotarão. Lembra quando eu falei do trigo? Vamos lá. Olha só o que acontece. Confirmando a minha palavra, né, para não ficar só nela. João 12, 24. Que às vezes a gente fala, mas para não ficar só na palavra. Vamos falar, olha o que acontece com o trigo. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Talvez uma semente, quando você planta, que ela abre para germinar, ela morre para dar fruto. Ou seja, vários frutos vão sair daquela semente. Várias outras sementes vão sair daquela semente. Então, Cristo, ele teve que morrer, né? Esse trigo, Cristo é o trigo, ele teve que morrer para então dar fruto, frutificar. Porque ele morrendo, nós morremos com ele, nascemos com ele e frutificamos. Né? Então você tem que entender. Essa questão de Cristo ser o trigo, nós quando a gente for falar ali das festas de Deus, nós vamos ver que o sacerdote ele apresentava ali o trigo, né? Depois da semana você tinha a Páscoa, tinha os pães asmos, e você tinha então a apresentação do sacerdote ali depois do sétimo dia. O primeiro dia após o sétimo dia era apresentado o trigo, o sacerdote apresentava o molho de trigo para que o povo fosse aceito. Nós vamos tratar disso depois. Só estou dando um link, porque quando eu falar você já faz a ligação agora. Como o nosso objetivo é fazer a concordância, então de vez em quando eu vou dar uma pincelada, vou dar um link para você ficar atento, para você guardar, para quando a gente começar a falar, você já fazer o elo, fazer a ligação, ok? Vamos lá. Eu vou dar uma parada aqui nessa parte para a gente dar continuidade numa segunda parte, ok? Para não ficar muito grande. Então aguarde, eu vou dar continuidade ali na segunda parte, ok, irmão? Fica na paz e até mais.